Senhoras e senhores do Ministério Infantil, olá! O objetivo desse vídeo é apontar alguns caminhos, dar algumas dicas, orientações e sugestões para quê? Para que a gente consiga alcançar com maior eficiência o nosso objetivo de levar a palavra de Deus para as crianças de uma maneira que seja clara, atraente, objetiva. Bom, antes de mais nada, é fundamental destacar que o ponto central aqui não é criar uma regra ou um caminho único, é apenas estimular aquilo que os senhores e senhoras têm aí de bom. A gente sabe que Deus colocou em cada um de nós, porém, as correrias, o estilo de vida que a gente leva, ou o nosso histórico muitas vezes camuflou. A vida adulta faz muito isso com a gente também, ele acaba ofuscando aquilo que de grandioso. Então assim, eu quero que esse vídeo funcione como um estimulante para que a gente consiga usar aquilo que a gente já tem e que não funcione como como eu disse, uma regra, um modelo engessado a ser seguido. Beleza? Então vamos nessa. Bom, eu quero dividir o vídeo da seguinte maneira, eu quero apontar alguns caminhos, apontar algumas observações para que a gente consiga cativar ou prender mais a atenção da criança no vídeo. Eu quero dar algumas orientações técnicas por parte de filmagem, coisa do tipo, e eu quero também dar algumas sugestões de como gravar esses vídeos. Bom, então eu vou começar falando sobre as crianças. Como é que a gente pode abordar, que linguagem a gente pode usar com essa gurizada para que a coisa fique legal. A gente sabe que cada um tem um perfil e às vezes tem algumas pessoas que são mais prolixas na fala, elas não são tão objetivas. E isso não é uma regra, mas de modo geral para criar. Na verdade, em alguns aspectos sim. Para as crianças é um pouco delicada essa questão. O poder de concentração delas é bem inferior ao nosso poder de concentração. Isso faz com que a gente tenha que ser um pouco mais criterioso nessa abordagem. Então, um dos primeiros pontos que eu acredito é que a gente tem que ter uma fala que ela é mais sucinta, beleza? E não só uma fala sucinta, mas uma fala que instigue a atenção dessa criança. Talvez pareça bem óbvio para uns, mas para outros nem sempre é assim. Então, assim, eu posso usar de elementos na minha fala que vão gerando gatilhos ou pontos que prendam a atenção dessa criança. Isso faz a diferença? Faz demais, meu filho! Porque provavelmente você já teve um professor da faculdade, de algum curso ou da escola que era o cara que simplesmente fazia como? Senhoras e senhores, falaremos hoje sobre aritmética. Aritmética diz respeito ao... Bom, perceba o seguinte, que nesse contexto para criança é extremamente difícil, afinal de contas, essa abordagem não é tão interessante para eles, não vai prender a atenção do moleque. Mas aí talvez você se pergunte, é o perfil desse professor, ele é um cara que ele tem uma linguagem, ele tem uma fala mais lenta, faz parte da postura dele. Mas ainda assim, tem como esse professor que tem esse perfil, que digamos ele é um professor mais metódico? Bom, eu chego à conclusão que esse professor tem que sim fazer algumas adequações, introduzir alguns elementos na fala dele. E ainda que ele tenha esse perfil, ele pode sim incorporar, tentar se reinventar e coisa do tipo. Esse professor poderia, por exemplo, começar a aula fazendo uma pergunta, estimulando a turma. Seria mais ou menos assim, ó. Senhoras e senhores, vamos falar sobre aritmética, por isso... separem a turma em grupos e eu vou dar 5 sacos de balinha para cada turma, ou cada grupo. Enfim, deu para entender? Percebe a diferença? Eu vou ter pelo menos a balinha para estimular. É claro que esse foi só um exemplo simples de como a gente pode mudar toda a dinâmica e tal. Enfim, vamos contextualizar de acordo com o infantil. Bom, trazendo então para a nossa realidade do infantil, como é que a gente poderia fazer para instigar, para chamar a atenção dessa criança? Bom, acredito que um dos primeiros pontos é contextualizar. Como assim? Introduzir no contexto, na realidade daquela criança, o que a gente está tentando passar. Então pensa, você está contando para o seu aluno a seguinte história. Jesus estava andando com seus discípulos e viu um homem paralítico de nascença, um homem doente. Aí nessa hora tu já para a história e fala, alguém por aqui quando estava vindo para o Parque Shopping, para o Conjunto Nacional ou Zoológico, já chegou a ver alguém na rua? Doente, jogado no chão, deitado, o que vocês pensam sobre isso? E aí nesse momento você está colocando o aluno dentro da história, fazendo com que a realidade dele se conecte com essa realidade do texto bíblico. Então isso dá uma dinâmica bem diferente. O segundo ponto que eu vejo é esse objetivo, né? A gente contextualizou o aluno, ele está sendo direcionado e a gente pode fazer um resumão da história, terminar ela rapidamente, já para que a ideia central fique na mente daquela criança e depois a gente vai fazendo outras abordagens. Mas quando eu traço uma linha geral, rápida e objetiva,
eu cumpro minha missão. E aí depois eu posso só fazendo elementos à parte. Bom, e pra fala ser atraente, eu penso o seguinte, que muitos movimentos, gestos e até gritos podem sim ser úteis nesse processo de envolver, principalmente se a gente for destacar alguma história de guerra. Nós adultos ainda hoje nos instigamos com essas histórias que envolvem ação, combate, aventura, e a Bíblia tem muitas delas, a gente pode sim usar, se apropriar para fazer esse contexto, né, de instigar, de segurar mais a criança. Além desses gritos, gestos e movimentos, eu vejo que alternar a voz faz muita diferença. Porque ao mesmo tempo que você está falando de um contexto onde você... Ei, pessoal, olha o que está acontecendo. De repente, todo o cenário muda. E você percebe que nesse modelo que você vai alternando, da fala mais alta, da fala mais baixa, você vai o quê? Gerando isso no moleque. Falando assim, uou, o que está acontecendo? Ei, caramba, do que ele está falando? Então assim, eu acredito que esses caminhos aí podem ser úteis pra gente. Bom, eu vejo o seguinte, que a gente pode usar essas dicas para inúmeros elementos que a gente venha trabalhar. Então eu quero agora já puxar o gancho e dar 3 sugestões de coisas que a gente pode trabalhar, seja com marionete ou um conto infantil. Esses elementos, essas técnicas que eu citei anteriormente, elas podem ser usadas e vão fazer diferença. Se liga. E aí, mano, o que tá pegando? Conta aí pra nós e desenrola, velho. Diz aí, cara, o que você tá fazendo? Aqui, filho, tô dançando aqui o som das ruas. Se liga aí, ó, vai de novo. Curte aí. Curtiu aí? Loucura, hein? Essa é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo? Como assim, cara? Melhor coisa do mundo eu vou te contar o que é. Melhor coisa do mundo é ser amado, sacou? Ser cuidado por alguém que se importa contigo. Eu sou péssimo com as marionetes, mas deu pra entender aí qual é a ideia central, eu acredito. Que, tipo assim, tava lá a primeira marionetezinha, tipo, o primeiro bonequinho aqui, tipo, no gás, não sei o que, e o outro já veio com outra abordagem. Então, quebrou todo o sistema dele. Enfim, deu pra compreender. A segunda abordagem que eu acredito pode ser usada é a abordagem de um conto, uma história. Eu acredito que ela é muito efetiva e sim, essa prende bastante a atenção das crianças. Crianças, eu quero que vocês pensem que no mundo era apenas escuridão. E de repente Deus disse, haja luz. E eis que tudo mudou e a luz se fez presente. Eu sou Golias! Crianças, eu quero que vocês percebam que Davi simplesmente com uma pedra derrubou um guerreiro que em altura era muito maior que ele, que estava totalmente equipado. Isso traz o que de lição pra gente? Que as batalhas nessa vida não são ganhas com os artifícios que o mundo nos oferece, ou com aquilo que o mundo mostra que traz segurança e não tem nenhuma segurança. Nada disso pode nos fazer vencer. Quem nos faz vencer é o Senhor. Eu sou Golias! Bom, a terceira sugestão que eu pensei também é uma espécie de radionovela. Imagina você narrando as situações e sons acontecendo de fundo. Então você tem que ter 2 pessoas aí, né? Enquanto você vai falando, alguém você já prepara ali previamente os sons, alguém vai dando play, vai jogando objetos. Isso também é muito legal. Eu não vou conseguir fazer aqui agora, mas fica a dica aí, pode ser bem útil. O último ponto então ficou com essas ações, observações de caráter mais técnico. Os grandes pontos então vai ser o quê? A luz, e você pode observar que a minha luz aqui, ó, eu tenho a luz natural, tem uma janela bem aqui e eu aproveitei essa hora do dia, tá de manhã, agora são meio-dia, comecei às 11 e pouco, então eu tenho luz em abundância e isso é um fator muito favorável. E que tem grande relevância também. Outro ponto é no áudio, eu estou com as portas fechadas e também tem muitos móveis no ambiente que eu estou. Isso ajuda, né, na acústica do ambiente. E aí é uma observação também importante, que às vezes se você for para um ambiente que não tenha nenhum móvel e tal, vai ficar aquele efeito som de banheiro. Deve ter algum nome técnico para isso, mas é mais ou menos isso. O que mais? O terceiro ponto, a minha câmera está bem posicionada. Ó, percebe que eu vou para um lado, vou para o outro. E ainda eu estou dentro de um raio aqui interessante, de um quadrante legal. Então isso também faz bastante diferença. Então luz, som e posição da câmera. Só um detalhe aí, a luz é tão importante que você vai compensar inclusive na qualidade da sua imagem. Talvez você não tenha uma das melhores câmeras, mas o fato da luz ser boa
vai equilibrar bacana o jogo aí. Talvez, mas aí talvez você pense, eu não tenho desenvoltura com as câmeras, esse negócio não é pra mim, eu quero ficar mais escondido, quero mais narrar. Tem a ideia dos fantoches, marionetes, coisas do tipo. E também eu acredito que é bacana você ter o quê? Uma superfície, posicionar sua câmera. Se você tem um tripé, fica legal, né? Você dá uma inclinada nele e colocar uma visão oblíqua, né? Inclinada, para se filmar. Mas também você pode o quê? Empilhar alguns livros uns nos outros. Faz isso, eu já fiz isso, dá bem certo. Você faz uma pilha de livros e coloca a câmera do celular sobre a pilha dos livros. Então, ó, você coloca, empilha a câmera virada aqui para baixo, aí você embaixo vai desenhando, ou já escreveu previamente, ou movimentando com bonequinhos. Vou mostrar aqui como é que ficaria mais ou menos. Olha só. Assim, eu vou inclinar, tá no tripé essa. E aí eu posso falar o seguinte, ó, se liga, aqui não tá tão bem posicionado, mas você consegue fazer melhor. Então, ó, aí, então você pode falar o seguinte, ó, na vida nós temos muitas batalhas e aqui os inimigos se levantam contra nós, mas uma maneira de acabar com os inimigos é tendo acesso à palavra do Senhor. Tá com dificuldade aqui para abrir. E aí esse aqui não é a Bíblia, mas assim, fica com uma forma legal, como tá bem guardado isso aqui. E aí você percebeu o quê? Que na hora que eu abri aqui, ó, a palavra, ó, o que ela fez? Ela bateu no bonequinho e isso também dá pra fazer, ó. Então você pode desenvolver nesse esquema aqui, tá bom? Então tá aí, gente, esse era o objetivo, aflorar o que tá dentro dos senhores e senhoras, externar aquilo que o Senhor já colocou previamente em cada um de nós. E é isso que a gente vem a fazer legal, desenvolver boas ideias, que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus Cristo. Falou? Até mais!